Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Supervida, Supervida Cash, e a gente veio trazer o conteúdo muito importante, como a sua vida e hábitos saudáveis interferem na sua saúde cardiovascular. Estamos com uma convidada muito especial, mas eu vou lhe apresentar depois que rodar a vinheta. Audio Jungle. Estamos hoje aqui com uma convidada mais do que especial, que vai falar sobre a saúde cardiovascular e também sobre uma vida mais saudável, bem-estar, porque ela também tem propriedade para falar nisso, que além de ser médica cardiologista, ela também é nutróloga, e hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente no podcast a doutora Alessia Palhano. Muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite de conversarmos sobre a saúde do coração e o quão importante é os hábitos saudáveis. E a gente sabe que hoje em dia, com a vida tão corrida, a vida moderna, a gente sabe que hoje em dia a gente tem deixado um pouco ali de lado a prevenção, né? A gente às vezes só quer buscar ajuda médica ou especialista quando já tem alguma intercorrência, algum sintoma, mas hoje a gente quer conversar sobre como a gente pode prevenir através de hábitos saudáveis. E obrigada por estar aqui, compartilhar seu conhecimento e orientar da melhor forma possível como a gente pode se prevenir e ter um coração muito mais saudável. Isso. Eu que agradeço, Uli, pela participação. Eu acho o tema super válido, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E nada melhor do que você ter hábitos saudáveis, né? Buscar essa prevenção para não que ocorra o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. A primeira pergunta que eu vou fazer para a gente poder tirar logo essa dúvida de cara é quais são os hábitos assim que a gente pode incluir dentro da nossa rotina que possa começar ali com hábitos mais saudáveis e talvez desenvolver ao longo do prazo, mas para quem não está com esses hábitos saudáveis, talvez com sedentarismo, ou talvez muito acomodado em casa, como é que as pessoas podem começar, né? Em que ponto? Qual é a primeira orientação, assim, o primeiro passo que você orienta para os seus pacientes? Assim, Uli, quando a gente fala em doença cardiovascular, né, a gente tem que saber que tem os fatores de risco que a gente chama de modificáveis, né, ou seja, que estão altamente relacionados com o nosso estilo de vida, com nossos hábitos, e existem os fatores de risco não modificáveis, que esse aí, infelizmente, a gente não pode interferir, né, que no caso seria a genética, a idade, né, pacientes mais idosos têm uma predisposição maior para doenças cardiovasculares, a raça, pacientes negros também, né, etnia, enfim, seriam fatores não modificáveis. Mas dentre os fatores modificáveis que a gente fala que estão relacionados com a doença cardiovascular, a gente tem a questão da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo, o estresse, né? Hoje a gente sabe que o estresse é um fator de risco independente, mesmo que você não tenha esses outros fatores de risco, o estresse é um fator de risco independente para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Nós temos a questão do colesterol alto, né, da dislipidemia, hipertensão e diabetes. Então, assim, quando a gente vê esses fatores de risco modificáveis, né, eu acho que o principal aí que a gente tem que começar é a questão mesmo da alimentação, né? Eu acho que assim, o básico de tudo é a gente buscar uma alimentação saudável, né? O que seria uma alimentação saudável? Uma alimentação com menos industrializados, menos embutidos, uma alimentação mais natural possível, né? Rica em frutas, verduras, rica em ômega 3, né? A questão da atividade física. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física vigorosa. E a gente vê que muitas pessoas não preconizam, não priorizam isso, né? Deixam, se der eu vou, se der eu não vou. Então, a atividade física também é importantíssima, né? E a questão do gerenciamento do estresse, que hoje eu vejo, assim, eu converso muito com meus pacientes,
Porque as pessoas hoje têm uma sobrecarga muito grande, as pessoas estão com esgotamento físico, esgotamento mental, então tentar administrar tudo isso aí, né? Então, às vezes começar devagar, você tentar alinhar um ou outro desses fatores, mas tem que ter essa conscientização da importância disso para não desenvolver essas doenças. Porque não adianta nada, é muito frustrante para a gente chegar o paciente já lá no consultório, que já infartou, que já está AVCzado, que já está cadeirante. Então, a gente quer que aquela doença não ocorra. E para isso depende muito da pessoa, né? A questão da autorresponsabilidade. Sim, até porque precisa ter esse conhecimento da prevenção, né? Sim. Porque a saúde e a medicina preventiva, né, no caso que até mesmo a nutrologia, ela entra muito nesse âmbito, que é justamente prevenir para poder não acontecer, né? Isso. Antes que seja tarde demais, talvez, até para reverter um diagnóstico. A nossa medicina, durante muito tempo, ela foi uma medicina que a gente chama de curativa. Ou seja, você vai tratar um sintoma quando uma doença já se instalou. Ou seja, você teve um câncer, você vai fazer quimioterapia. Você está hipertenso, você vai tomar um antihipertensivo. E não buscava tratar a raiz do problema, os hábitos, o estilo de vida para prevenir o desenvolvimento daquela doença. E hoje a gente tem já, graças a Deus, está melhorando muito isso, essa questão da medicina preventiva. Você fazer uma prevenção, promover hábitos saudáveis, controlar fatores de risco para que essas doenças não ocorram. Só que, assim, tanto a medicina preventiva quanto a curativa, elas não são excludentes, né? Acho que são medicinas que se complementam. Claro, porque numa fase da vida você pode desenvolver uma doença, óbvio, vai ter que tomar um remédio para uma doença, mas elas são complementares e a importância da medicina preventiva para que a gente consiga postergar aí, ter mais qualidade de vida, né, e mais longevidade. É. Tu acha que esse nível de estresse, né, que hoje, como tu citou, né, esse nível de estresse, de irritabilidade, talvez, né, que as pessoas têm do imediatismo, acho que hoje a vida ela traz de informação muito rápida, de conteúdo muito rápido, da pessoa resolver tudo ali na palma da mão, como diferente de antes, né? A gente tinha mais tempo para poder Sim. resolver as coisas e, enfim. Hoje, o fato de o conteúdo estar na palma da mão é um problema para as pessoas não se prevenirem ou não influencia? Por exemplo, a pessoa, já sei que eu devo fazer isso, seguir essa alimentação, eu não vou procurar um profissional. E às vezes nem é aquilo que a pessoa está precisando, né? Não é daquela orientação, Sim, daquele plano sim, alimentar, sim. porque às vezes a pessoa tem acesso a uma rede social, viu que um plano alimentar de uma pessoa é daquele jeito, vai querer copiar, e às vezes não é aquilo que o organismo daquela pessoa está pedindo, né? Sim, sim, não, eu acho que as condutas são totalmente individualizadas. Meu organismo não é igual ao seu, não é igual ao de ninguém aqui nessa sala. Então, você tem que procurar um profissional porque você tem as suas peculiaridades, suas individualidades, os seus problemas que têm que ser resolvidos, tanto problemas físicos, mentais, né? Então, é todo esse contexto que tem que ser individualizado. E isso tem interferido quando chega no teu consultório ou um paciente que vai buscar uma orientação da forma correta e já veio talvez de um histórico que estava tentando se autodiagnosticar ali, Sim, fazer o seu próprio plano, né? sim, Já aconteceu de sim. algum caso e talvez dele ter até piorado uma situação específica ou não chegou a piorar, só mesmo Às vezes fazer não a chega a orientação. piorar, mas chega também a não evoluir, né? Aquele paciente que diz, olha, doutor, eu fiz isso, fiz aquilo, meu amigo fez, deu certo, mas comigo não aconteceu nada, né? Porque talvez naquele paciente tem algumas individualidades que não foram abordadas, entendeu? Entendi. Então, doutora Alessia, já que a senhora é especialista em cardiologia e também em nutrologia, como a alimentação, os hábitos saudáveis, ele vai interferir num diagnóstico, por exemplo, cardiológico? Suponhamos que um paciente foi se consultar com você e tudo, e tem algum diagnóstico, e a alimentação ou hábito saudável vai influenciar naquele diagnóstico para o coração, para ter uma saúde do coração mais saudável, né? Como eu falei anteriormente, eu acho a alimentação assim um fator crucial, né? Inclusive, acho que isso foi um dos motivos que fez eu buscar nutrologia, porque na cardiologia eu via muito aquela coisa da gente, o paciente já chegar com a doença instalada e a gente não ter aquela orientação adequada, né, dos hábitos saudáveis, da prevenção para poder ajudar da melhor forma o paciente, né?
A alimentação, do ponto de vista para a saúde cardiovascular, a dieta, assim, que tem vários estudos que mostram, seria a dieta do Mediterrâneo, né? Como é que seria essa dieta do Mediterrâneo? Uma dieta rica em ômega 3, ômega 3 é um nutriente super importante, depois a gente pode até conversar sobre ele, mas é uma dieta rica em ômega 3, é uma dieta rica em antioxidantes, né? Ela preconiza muito o consumo de peixes de água profunda, que é o salmão, o atum. Há muito também essas sementes, chia, linhaça, que também são ricas em ômega 3, e alimentos naturais, frutas, verduras, né, o alimento mais natural possível. Tem também a questão do consumo do azeite de oliva, que também é muito importante aí, rico em ômega 9, que é importante também para a saúde do coração. Então, assim, hoje, em função dessa questão, como a gente vem falando, do estilo de vida moderno, as pessoas hoje estão muito sobrecarregadas com trabalho, não tem tempo de nada, até de comer não tem tempo. Então, é comendo rápido, é na mesa rápido, as pessoas não prestam atenção no que comem, né? Tem uma coisa que a gente fala que é muito importante, que é o mindful eating, você comer com atenção plena, você olhar o seu prato, porque você come ali tão apressado para resolver coisas, tem que trabalhar, tem que buscar filho. Hoje as pessoas têm uma tripla jornada de trabalho, não é mais nem dupla, é tripla. Então, assim, esse estilo muito apressado, muito corrido, tudo muito rápido, aí pede iFood, pede fast food, ninguém prepara, então os alimentos cada vez mais industrializados, embutidos, e aí as pessoas acabam adoecendo, né? Principalmente por causa desse estilo de vida aí, de alimentação aí muito errada. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma sequência de coisas, entendeu? É o estilo de vida moderno, que a pessoa não preconiza a alimentação, Vai não acumulando, preconiza né? a questão da atividade física. E isso aí, essa correria, essa rapidez causa também muita ansiedade, muita depressão. E aí você vai, aquele círculo vicioso da doença que a gente tem que cortar para poder promover a saúde do paciente. E até mesmo a falta de substância na alimentação vai Os gerando. alimentos hoje também a gente vê muitos contaminantes, né? Até, por exemplo, essa dieta do Mediterrâneo, que é rica em ômega 3, esses peixes de água profunda. Nosso salmão não é de água profunda, o salmão é de cativeiro, esses, né, que são criados em açudes, estão com contaminantes. Então, tem uma série de coisas que também acabam prejudicando muito, né? A busca desses nutrientes para a nossa saúde. E falando em ômega 3, já que tu pontuou, não Sim. estava na abordagem, mas curiosidade minha, tá? Sim, pois não. O ômega 3, para a gente poder absorver, suplementação funciona? Muito. Ou só suplementação não funciona? Tem que também incluir na alimentação? Não, o ômega 3, ele, na verdade, é uma gordura, né? Um ácido graxo poliinsaturado, essencial, ou seja, a gente não produz, a gente tem que buscar na alimentação. Existem vários alimentos que têm ômega 3, como eu estou falando. O peixe de água profunda, o salmão, o atum, a linhaça, né? Então, essas sementes, semente de girassol, semente de abóbora, algumas castanhas, né? São alimentos ricos em ômega 3. O problema é que a quantidade que a gente precisa, a gente às vezes não consegue só com a alimentação. Então, a suplementação, ela vem aí para você conseguir atingir um nível otimizado do ômega 3, entendeu? Agora, o que a gente tem que ver quando vai suplementar é a qualidade do ômega 3, porque hoje a gente tem vários ômega 3 aí que estão contaminados com chumbo, com mercúrio, então tem que ver o selo de qualidade, o que, né, que já vem na própria caixinha do remédio, né? Então, esses cuidados com a qualidade do ômega 3, mas a suplementação eu acho super válida. Maravilha. Interessante, que eu não sabia, na verdade, da importância da suplementação do ômega 3 e nem que nosso salmão não é de água profunda. De água não, profunda. A maioria é criada nesses cativeiros de açude. Entendeu? E aí eu não sabia que tinha essa distinção. E às vezes até você suplementar com um suplemento de boa qualidade é mais interessante comer esse salmão aí que é vendido, né, por aí, entendeu? Entendi. Interessante, é um conteúdo útil para a gente ficar por dentro. Além da alimentação, do exercício, quais outros hábitos a gente deve eliminar para a gente ter um coração mais saudável? Uma coisa que eu acho assim fundamental também, que hoje é muito associado ao estilo de vida, é o sono, né? A gente sabe que hoje a qualidade do sono está muito ruim, as pessoas têm uma dificuldade muito... A imensa maioria dos meus pacientes no consultório tem uma dificuldade na questão do sono, tá? Ou para induzir o sono, ou para manter ter um sono de qualidade, né? Você vê que a maioria das pessoas às vezes acorda cansado, indisposto, tem sonolência diurna, ou seja, porque teve um sono ruim. O sono é importantíssimo. Na hora do sono, que é como se seu coração
desligar-se, né? Quando o seu sistema nervoso simpático acalma, você vai diminuir a pressão, diminuir a frequência cardíaca. É hora de você descansar realmente o seu sistema cardiovascular. Aí o que acontece? As pessoas hoje trabalham até tarde, dormem muito tarde, tem uma desincronia muito grande do seu ritmo biológico, um ritmo natural, ou seja, a hora que estiver anoitecendo era para a gente estar dormindo, a gente está todo mundo acordado, trabalhando, faz muita atividade noturna, é muita informação, você fica ali na internet, vê muita coisa, então você não consegue, às vezes, nem induzir uma boa noite de sono. E aí você desregula todo esse eixo, tá? O seu eixo hormonal também você desregula, o seu eixo endócrino, né? Vários hormônios que à noite era para estar produzindo não estão sendo produzidos, hormônios que eram para estar caindo não estão caindo, estão aumentados, tipo cortisol, que à noite é para baixar, fica alto. Então, você tem toda uma desregulação do seu eixo hormonal e é um hábito que está, assim, muito comum hoje nessa vida moderna, né? Você vê que antigamente as pessoas dormiam muito cedo, acordavam muito cedo. Hoje as pessoas dormem muito tarde, às vezes até acordam cedo, mas dormem muito tarde, pouca hora de sono. Tem a apneia obstrutiva do sono também, que está muito relacionada com as doenças cardiovasculares. Então, assim, é outro pilar fundamental, se você quer ter longevidade, é você ter uma boa noite de sono. Até porque isso influencia em todos os sentidos, né? Seja na disposição, seja... eu acredito que quando tu No melhora... peso, a obesidade... Tem muita gente que às vezes me procura querer emagrecer, mas não se atenta à questão do sono, tá? Quando você não tem o sono adequado, você aumenta muito a grelina, que é um hormônio orexígeno, que aumenta a sua fome, e diminui a leptina, que é o hormônio sacietógeno, que vai lhe dar saciedade. Então, você tem inversão desses hormônios. Então, você acorda, quando você dorme mal, você acorda com mais fome, você come mais. Então, é super importante também no processo de emagrecimento. E, às vezes, as pessoas não se atentam. Doutora, eu fiz a dieta certinho, eu estou na academia, mas continua dormindo mal. Eu tenho muito paciente assim. E eu insisto, eu fico lá, se não ajustar o sono, a gente não vai conseguir avançar. Entendeu? É verdade. Inclusive, eu acho que é para todos os sentidos, né? Eu acho que também o que prejudica muito é o uso do celular até mais tarde. Celular demais, porque entendeu? aí tu tá usando ali, tu fica absorvendo Absorvendo. informação. Ali tem muito conteúdo falso também, tem gente fica, aí você fica pensando mil coisas, a mente aceleradíssima, né? Então, Desenvolve até a própria a ansiedade, própria aí a ansiedade. pessoa começa a se Tanto é que a acelerar. gente preconiza muito a questão da higiene do sono. O problema é que as pessoas não fazem. O que seria essa higiene do sono? Você se preparar para ter uma noite de sono adequada. Você ficar 2 horas antes do seu horário habitual de dormir, né? Você tem que ter um horário certinho de durma às 10 horas da noite. Então, 2 horas antes você já não mexe em nenhuma tela, seja computador, seja televisão, você se desligar tudo. Você também jantar cedo, que às vezes as pessoas comem muito tarde, isso também prejudica a qualidade do sono. Você fazer alguma coisa mais calma, uma meditação, relaxamento, escutar uma música, para já ir desacelerando o seu organismo, para você tentar ter uma noite de sono de mais qualidade, né? As luzes, o ambiente, né? Tudo isso aí influencia, e às vezes a pessoa não se atenta, dorme com uma luzinha, ou tá um barulho, né? E o ambiente do sono também é muito importante. Verdade, até porque tem métodos que hoje em dia constrói para crianças, né, para poder fazer a rotina do bebê, e a gente mesmo que é adulto quer dormir 3 horas da madrugada, às vezes, trocar dia pela noite. Coisa de trabalho, muita gente leva trabalho para casa. Eu sou um exemplo disso. Então vamos logo ajustar. Né? Mas é isso, eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa deficiência, né, das pessoas poderem cuidar de si mesmos. Agora, o que eu quero preconizar, assim, Uli, que eu acho importante, é que as pessoas elas têm que entender a questão da autorresponsabilidade. Elas têm que entender que essa medicina preventiva ela depende exclusivamente dela, entendeu? Você que tem que cultivar e desenvolver esses hábitos. Você tem que saber a importância da atividade física para você ir para a sua atividade física. Você que sabe o que você come, o que você bebe, o que você alimenta até de padrão mental. Então, tudo isso você tem que ter essa questão da autorresponsabilidade. É diferente dessa medicina mais curativa, que não, eu tomo um remedinho, né? Pronto, eu tomei meu remédio. Aí acho que é só tomar o remédio. Tomei meu remédio do diabetes, tomei meu remedinho da pressão, e não é isso. Fiz então, o processo, suspender leve alta. Você tem que ter autorresponsabilidade para a questão da sua saúde, para você ter longevidade, qualidade de vida, que é isso que a gente busca, assim, que é no intuito maior, é promover essa qualidade de vida nos pacientes, né? Que acho que é o que todo mundo busca, na verdade. Eu acho que é uma dificuldade, eu acho que até para o hábito mesmo, não sei se tão... A construção do hábito é difícil. É difícil porque, às vezes, a gente construiu na mente mesmo, eu vou procurar o médico só quando eu estou doente. Então, eu senti alguma coisa, agora eu vou no médico. Ou, às vezes, quando a gente passa mal, vai para a emergência, aí só depois o médico lá diz assim, olha,
Depois do susto, a gente vira e diz assim, o médico diz, vai procurar um cardiologista, ou vai procurar um nutrólogo, para chegar e dizer assim, vamos mudar essa alimentação, ou vamos mudar esse hábito de vida. Então, assim, E só tem depois do outra, susto. e tem outra coisa também interessante, que me procuram também muito do consultório, às vezes não é nem a pessoa ainda nem passou um susto, não teve nada, a pessoa diz, doutora, eu quero fazer só um check-up, quer fazer uns exames, né, aí quer fazer um eco, um teste ergométrico. Aquilo ali é interessante? Mas aquilo ali não é uma medicina preventiva. Você está fazendo um diagnóstico precoce caso a pessoa tenha alguma doença. Mas a medicina preventiva ela está estritamente relacionada com hábitos de vida. Então, às vezes a pessoa faz o exame e vê que não tem nada, está ótimo, mas ela bebe todo final de semana, ela continua fumando, ela não vai para academia. Então, assim, ela viu, ela fica aliviada, né? Então, eu posso continuar bebendo meu final de semana, fumando. Posso continuar metendo o pé na jaca, mas então, a longo prazo ele não entendeu? Então, pensa. assim, é ótimo você fazer o exame, mas aquilo ali não é o que realmente a gente preconiza com a medicina preventiva. Até porque também tem outros estilos, ou na verdade outros diagnósticos que a gente consegue verificar, né? Através da alimentação, às vezes exames laboratoriais mesmo, que ali tu consegue ver qual o nível de insulina, de sangue, através do sangue. E além disso também esses marcadores inflamatórios, né, que a maioria dessas doenças crônicas são devido a esse processo inflamatório crônico subclínico, a gente consegue pelos exames laboratoriais, né? Então, você já vê um perfil inflamatório daquele paciente, você já chama a atenção daquele paciente, né? Aí resta a ele a autorresponsabilidade, como eu falei, de realmente mudar os hábitos do estilo de vida. Mas hoje em dia é muito difícil inculcar nos pacientes. Eu particularmente tenho uma dificuldade ali para tentar melhorar. Hoje em dia, assim, eu vejo assim, eu tenho muitos extremos de paciente. Tem uns pacientes que eu fico admirada, que eu adoro, eu acho maravilhoso, que me procuram, doutora, eu não tenho nada, mas eu quero me cuidar. E são super obedientes, entendeu? Por exemplo, assim, eu tenho muito paciente, às vezes, que eu pego de meia idade, diz, doutora, mas eu não gosto de musculação, eu faço tênis, faço natação, mas eu digo, gente, a musculação faz parte. Né? Por quê? Porque a gente, para preservar a massa magra, tem que ser a musculação. E a gente quer longevidade, autonomia, né? Você quer envelhecer conseguindo se levantar da cadeira, e para isso eu preciso de massa magra, de massa muscular. E aí eles obedecem, eles fazem, não, então tem que fazer, então se não vai por amor, mas vai, entenda como um remédio, que isso aqui faz parte, eles fazem, e eles buscam orientação de dieta, de alimentação, então assim, eu vejo que tem umas pessoas mais antenadas, que estão ligadas nessa questão de alimentação saudável, que pode comer, e tem aqueles outros que realmente são pacientes, não terminam, não priorizam, né, desiste. porque tudo é uma questão muito de prioridade, não está assim na prioridade da sua vida. E aí, às vezes, querem se cuidar quando, infelizmente, aconteceu um evento, né? Homens ou mulheres, quais são os que mais se cuidam? Olha, hoje eu vejo as mulheres antigas, sempre assim, eu achei que elas se cuidavam mais, mas hoje os homens estão se cuidando bastante. Estão mais responsáveis, né? Estão mais responsáveis. Estão com medo de ir para a emergência, tomar hoje injeção. A gente também, como a gente vê essas doenças cardiovasculares nas pessoas cada vez mais jovens, né? Hoje você pega um paciente com 30 anos infartando, eu trabalho em UTI, eu vejo paciente com 35 anos fazendo ponte de safena, entendeu? Então, assim, hoje é cada vez mais jovem. Isso que eu te falo que é muito dessa questão do estilo de vida, do estresse, eu acho que isso aí tem um papel fundamental. Então, às vezes, muitos homens têm um amigo, meu amigo infartou, aí eles já ficam antenados, aí eles já vão se procurar, se cuidar, entendeu? Então, geralmente é ali dentro do meio, ali, vai vendo a fulano de tal tão novo. Aí chama a atenção, aí eles se preocupam, né? Então, eles já começam a se preocupar um pouquinho mais. Falando de homens e mulheres, existe algum protocolo ou um plano específico para homens e mulheres ou não? É individual de fato, cada um com o seu estilo de vida, cada um com um diagnóstico, ou, não, homens são mais propensos a ter esse diagnóstico cardiovascular, mulheres são mais propensas a ter esse diagnóstico? Com a questão da menopausa, até a mulher antes da menopausa, ela tem uma prevenção, né, um risco menor de desenvolvimento desse cardiovascular pela questão hormonal. Depois da menopausa, o risco entre homens e mulheres de desenvolvimento de doença cardiovascular é igual, tanto homem quanto mulher. Esses pilares básicos de alimentação, de sono, atividade física, de gerenciamento de estresse, isso aí é para todo mundo, qualquer idade, seja homem, então isso aí todos têm que seguir esse padrão aí de comportamento. Agora, realmente, antes da meia-idade ali, as mulheres têm uma proteção maior pela questão hormonal do estradiol, né? Então, tem uma dislipidemia menor, mas aí, depois da menopausa, esse risco é igual.
Entendi. E agora, uma pergunta que eu fiquei na dúvida. Qual é a periodicidade que a gente deve buscar? O nutrólogo ou o cardiologista, por exemplo? Eu tenho a medicina preventiva, que é justamente ir no nutrólogo e entender os hábitos saudáveis, mas o cardiologista eu preciso ir buscar com alguma Não, o periodicidade? cardiologista, esses exames cardiológicos, a gente preconiza na faixa aí dos 30 anos, você procurar pelo menos uma vez por ano, caso você não tenha nenhum fator de risco, caso você não seja hipertenso, diabético, dislipidemia, não tenha nada, você vai fazer uma vez por ano um acompanhamento cardiológico para fazer seus exames normais. A medicina preventiva que eu digo, gente, é cada vez mais precoce, né? Se a gente for ver desde a gestação, a mulher quando for engravidar, ela tem que fazer uma medicina, se cuidar para gerar um feto adequado e tudo mais. Hoje atendo adolescentes, crianças, então essa questão de alimentação, eu acho que é uma coisa que tem que ser ensinada desde sempre. O nível de obesidade infantil hoje é altíssimo, as crianças se alimentam super mal, comem sorvete, chocolate industrializado, então assim, essa questão de medicina preventiva de alimentos artificiais, quanto mais precoce você for, entrar ali na adolescência, já tiver uma noção, uma autonomia, uma consciência, né, você já tem que Para procurar começar, em a própria inclusive, casa ser o exemplo, né? Eu acho que não adianta você levar um filho, né? E a gente vai lá conversar com a criança que tem que fazer uma atividade física, se alimentar bem, e os pais não fazem, ou, né? ou estragam o supermercado Só vão ao todo. supermercado, compra tudo errado, né? É complicado. Inclusive, ela falou sobre o cuidado da alimentação para a gestação. Tem o episódio anterior desse, que foi a convidada nutricionista, que veio e falou conosco sobre a importância da saúde da mulher e a alimentação para quem está querendo ter uma gestação mais saudável. Então, vocês podem verificar depois que vocês terminarem de assistir esse episódio. Mas, fazendo merchan, outra dúvida também, que é para a gente já começar e finalizar aqui, para a gente poder trazer a tua mensagem para os nossos seguidores e inscritos no canal também. Falamos da periodicidade, mas para a gente finalizar a última pergunta, existe algum sinal específico que a gente precisa dar atenção para a gente poder visitar e fazer essa consulta com o cardiologista? Algum sintoma específico que a gente... Sim, assim, Uli, existem as doenças totalmente assintomáticas e existem as sintomáticas, né? Por exemplo, você pega um paciente coronariano que tem uma artéria entupida, né, um risco de infarto, ele vai ter a sintomatologia, às vezes tem aquela dor clássica, né, aquele aperto no peito, irradia para as costas, pode ter dispneia, pode ter dor epigástrica, né? Então, esses sintomas já chamam atenção, uma dor precordial, uma dispneia, falta de ar. Paciente com insuficiência cardíaca, que tem uma miocardiopatia, o coração grande, pode ter dispneia, não consegue à noite tolerar o decúbito, fica sentado, incha as pernas, né? Tem aquele edema de... Então, são sintomas. Mas tem outras doenças, por exemplo, você pega hipertensão. 90% dos pacientes hipertensos são totalmente assintomáticos. Então, se você não fizer uma aferição da sua pressão, você não vai saber que você é hipertenso, entendeu? Então, hipertensão é totalmente assintomático. Às vezes, o paciente é dislipidêmico, tem um colesterol alterado também. Muitos não sentem absolutamente nada. Então, assim, você se basear só em sintomas é complicado. Você tem que realmente ir ao médico, fazer seus exames, né? E, claro, ter a anamnese para conversar e o profissional ver se você aí, qual o direcionamento adequado que vai dar para você. Entendeu? Perfeito. Então, a importância é ter sempre a visita A com o visita ao médico. especialista. Fazer essa visita, fazer esse acompanhamento e, obviamente, não só tratar aqueles pontos que foram vistos, né? Mas, Sim, de um modo geral, para poder prevenir, inclusive com hábitos os hábitos saudáveis, né? saudáveis. Então, recapitulando, a gente precisa focar na alimentação, na atividade física e sono. E estresse. Estresse importantíssimo, né? Gerenciar o estresse. Gerenciar o estresse. Então, a gente consegue melhorar os nossos hábitos, ter uma rotina, higiene do sono também, que é importante a gente lembrar. E focar também, o principal que eu quero deixar a mensagem é para a gente não terceirizar a nossa saúde. A gente é o responsável pela nossa saúde. Então que a gente seja a pessoa ativa que vai cuidar da... que a gente tenha essa consciência de buscar uma... a gente que vai saber o que vai colocar na nossa boca ao longo do dia, o tipo de água que a gente vai beber, a questão do estresse, a gente vai absorver aquele estresse ou não vai absorver,
procurar uma ajuda se estiver precisando, porque tem pessoas que precisam de uma ajuda profissional especializada. Então, assim, tenha consciência que você tem que fazer a sua parte para você ter uma longevidade e qualidade de vida. Não adianta também ter só longevidade sem qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida. Então, agora é a oportunidade que a senhora vai deixar a mensagem para os nossos telespectadores, deixar um recado para eles de lembrete, de além de seguir a gente nas redes sociais também, e seguir a doutora Alessia, seguir a Supervida. Ela vai deixar uma mensagem para todo mundo que está acompanhando agora o nosso conteúdo para melhorar a nossa saúde, hábitos saudáveis. E a gente... Minha mensagem ali, né? Minha mensagem é o seguinte. Eu quero só deixar claro aqui que a gente é o responsável, o principal responsável pela nossa saúde, que a gente busque cada vez mais qualidade de vida, tá? Longevidade, qualidade de vida. E para isso a gente tem alguns pilares que são básicos para todas as pessoas. Primeiro, a questão de uma alimentação equilibrada, a questão hoje da atividade física, que é importantíssimo. Gente, tem gente que fala, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Então, priorize sua atividade física na sua agenda ao longo do dia. A questão do estresse, que eu acho que é o mal do século, né? Então, a questão das relações sociais, né? A importância de você ter boas relações sociais, um bom convívio social, gerenciar o estresse, você conseguir tirar aquele evento estressor da sua vida, ótimo, né? Então, ou se não está sozinho conseguindo, que procure ajuda. A questão do sono, importantíssimo, se desligue um pouco das redes sociais, faça uma higiene de sono, E a questão também não foi falada aqui, mas também que eu acho muito importante, a questão da espiritualidade, tá? Então, são esses pontos chaves para que a gente colha uma saúde com qualidade, longevidade, né? Aproveite aí nossos muitos anos de vida. Doutora Alessia, muito obrigada pelo seu compartilhamento de conhecimento. Queremos agradecer aqui pelo convite que você aceitou. É muito importante a gente prevenir, na verdade, e também conscientizar as outras pessoas da importância de ter uma saúde assim como prioridade, né? Chegar e olhar para dentro, olhar para si, além do bem-estar também, até porque isso acaba afetando os outros ao redor. E o objetivo do podcast é justamente esse, trazer conhecimento, trazer informação, principalmente para a área da saúde e acesso a conhecimento também, informação, para a gente compartilhar com os nossos seguidores, a nossa audiência. E muito obrigada pela sua presença, por compartilhar do seu conhecimento, até porque é muito difícil a gente encontrar uma cardiologista que também é nutróloga, então isso é um achado que a gente tem. A doutora também atende na Superclínica, então a gente também tem essa parceria, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de hoje. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, nos siga. Siga a doutora Alessia também nas redes sociais, caso tenha alguma dúvida e queira conversar ou saber mais sobre a saúde do seu coração. E me despeço hoje daqui, mas te espero no nosso próximo episódio. Falou! Audio Jungle.